No universo do Bash, existem 3 comandos built-ins que apreciaríamos nessa série de bate-papos. Eles são os seguintes: for, while e until. No nosso bate-papo anterior, falamos sobre o comando for e a sua melhor amiga, a variável IFS. Hoje abordaremos outros 2 comandos de loop que já vou avisando. É bom ficarem atentos, pois ambos têm um comportamento bem diferente de seus congêneres de outras linguagens. Ou seja, foi mais ou menos isso que eu acabei de falar. E qual seria essa tão grande diferença? Pois é, cara, o uso desses comandos nas outras linguagens, eles executam um bloco de código enquanto, isso o while, ou até que, isso until, uma determinada condição seja verdadeira. Built-in do shell. Tá? Esse intrínseco, quer dizer, eu prefiro falar intrínseco, o pessoal fala built-in. Assim como o for tem a variável IFS como sua melhor amiga, os comandos if, while e until, para não ficar atrás, também são amigos fraternos da variável $interroga, que, por sua vez, funciona da seguinte forma. Mas eu falei aqui no IFS, que é amigo do if, mas o IFS também, eu mostrei que o IFS também era amigo do read. A variável $interroga, por sua vez, funciona da seguinte forma. ls-arc-null é um arquivo que não existe, né? Então ele diz lá, não foi possível acessar esse arquivo, blá, 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 blá. Eco dólar, ponto de interrogação, $interroga. Veio 2. grep chapéu null, 2 pontos, um cara que não existe, esse usuário, chapéu null, 2 pontos do barra etc barra PWD não existe. Eco $interroga veio 1. Apesar, veja só, ele não deu nenhum erro. O grep não dá erro, ele não deu erro, simplesmente ele não encontrou e voltou o código 1. Se eu fizer ls-arc, que é um cara que existe, ele me lista lá o arc, porque ele existe, e o $interroga vai dar 0. E mesma coisa, se eu fizer o grep, em vez de fazer o null, se eu fizer o root e der um $interroga, ele vai me dar a linha do root e vai me devolver 0. Ou seja, sempre que um comando for bem sucedido, o $interroga será 0. Sempre que um comando for mal sucedido, ele será diferente de 0. E aconselho que vocês façam isso no programa de vocês. Ou seja, o comando bem-sucedido gera o código de retorno zerado. Caso contrário, você será diferente de 0. O conteúdo dessa variável é gerado pelo comando exit, por isso que eu digo que eu dou uma força para vocês usarem isso no script também, no script que vocês fazem também. Esse é o return, no caso de funções, né? E pode variar de 0 a 255, sendo 0 destinados aos comandos ou scripts bem-sucedidos. E podem ser vistos, esses códigos de retorno podem ser vistos na seção esse velos de um ban de cada comando. Às vezes esse nome varia, põe return value, mas é lá no fim do man tem o valor dessas variáveis. Quero mostrar 3 casos para vocês como é que se pega esse código. Isso aqui é simples para chuchu. Eu dou um eco, $interroga será 0 devido ao eco. Ou seja, o eco sempre vai ser bem sucedido. Então, $interroga será 0 devido ao eco. Aí eu executo, ele põe lá, o $interroga será 0 devido ao eco. Se eu dou um eco, $interroga vem 0, conforme eu disse. Cat TST2 já é outro caso. Esse aqui é o TST1, aqui já é outro caso. $interroga será gerado pelo ls. Como eu não dei saída do programa, como o programa termina abruptamente aqui no ls, eu dou um ls null, 2 menor e comercial traço, ou seja, eu tranco a saída de erro. E o ls null é um arquivo que não existe. Então, ele não dá erro, porque está trancada a saída de erro, e digo que o $interroga será gerado pelo ls, se eu der um eco $interroga, vem 2. Lembra lá atrás que a gente fez um ls, quando não encontra o arquivo ls de volta 2? Pois é, então foi gerado pelo ls. E o terceiro caso, que é esse aqui, ó, é o TST3x3, eu ponho lá, o $interroga será gerado pelo exit, ls null, 2 maior, fechei aqui, e dou um exit 100. Então, agora, a mesma coisa que esse daqui, mas não vai ser 2. O $interroga não vai ser 2, vai ser 100, por causa desse exit aqui. Então, estou executando aqui. O código do ls será 2, o código de erro do ls. O retorno do ls será 2, mas o retorno do script é 100. Não sei se vocês estão entendendo a diferença. Então, o $interroga será gerado pelo exit, o exit 100 gerou um código 100. Então, é assim que você gera o código de retorno de um programa. Então, vimos que a variável $interroga deve ser gerada na saída de qualquer programa bem escrito, então aconselho vocês a usarem, receberá valores entre 0 e 255, deverá receber o valor 0 caso o programa termine sem erro, e receberá seu valor de uma das duas formas. Caso não exista o comando exit ou return, receberá o código de retorno do último comando.
Caso exista um exit ou return, receberá o código de retorno passado por este comando. Se você simplesmente der um exit puro, equivale ao exit 0. Agora podemos já ter umas ferramentas para entrar no comando while. Por quê? O comando while executa um bloco de comandos entre o do e o done, que é o bloco de comando aqui entre o do e o done, enquanto uma instrução CMD, enquanto o CMD for bem sucedida. E quem que vai dizer que é bem sucedido ou não? O dólar interroga. Daí a necessidade de a gente conhecer essa variável. Sua sintaxe é a seguinte: o while comando do, esse bloco de comandos aqui, done. Diferentemente de todas as linguagens, e assim como o if, o while testa um comando e não uma condição, e faz isso via variável dólar interroga. Seu principal uso é para leitura de arquivos, pois o comando read só não será bem sucedido quando atingir o EOF. Ou seja, o read sempre vai te dar um código de retorno igual a 0. Quando ele atinge o EOF, o código de retorno dele é diferente de 0. Então, o while com read é maravilha para você ler um arquivo. Veja um exemplo de um script, que também poderia ser uma função, para testar sites ativos. O programa encerra se não for informado nenhum site. Então, tem aqui assim, ó, while -p, while read -p, informe IP ou domínio, e o que ele informar vai para dentro da variável site. Eu testo se o site está vazio para atender essa condição. O programa encerra se não for informado nenhum site. Então, testo se essa variável está vazio. Se já vazio, eu dou um eco tchau, se um site termina o loop, e dou um break. Então, esse break aqui está sublinhado para dizer para vocês o seguinte: esse break e esse contínuo aqui são instruções, comandos, que só trabalham com os comandos de loop. Eles são agregados aos comandos de loop, ou seja, isso aqui só pode ser usado dentro de um do, entre um do e um done, ou seja, para o comando for, para o comando while e para o comando until. Então, o que acontece? O break vai para o comando seguinte ao done. E o continue vai para o comando do, volta para o comando do, volta para o while. Eu testo se a variável site está vazio. Se estiver vazio, então eco tchau e break, pulo fora. Aí eu dou um ping no site, mandando tudo para /dev/ru e eco site pipe, ou seja, se isso aqui não funcionar, isso aqui equivale ao senão, né? Se isso aqui não funcionar, então eco site $site está fora. Maior e comercial 2. Estou mandando mensagem para a saída de erro, tá legal? Essa mensagem aqui está indo para a rotina de erro, cujo default é a tela. Se eu fizer esse programa aqui, se eu executar esse programa ./testasite.sh 2 maior log, ele vai mandar tudo para todos os erros para o arquivo log. Mas para mandar para o arquivo log, você tem que fazer isso aqui. E dom continue. Ele deu erro e dom continue, porque ele não achou o cara, está fora, então ele não vai dar essa mensagem aqui. Ele vai voltar para lá. Se ele não voltou, é sinal que o ping foi bem sucedido. Ele não entrou aqui nesse bloco de comandos aqui associado ao senão. Então ele vai dizer eco site $site ativo. Eco site, aqui não é $IP, é $site, desculpa, que é a variável que está lendo aqui, ó. Eco $site ativo, tá? Eu troquei o $site aqui, troquei aqui, era IP antigamente aqui. Eu troquei tudo por site aqui, eu esqueci de trocar. Então, eco site $site ativo. Cat testa site.sh, mandando executar ele, informe seu IP ou domínio. Eu dei enter e deu tchau. Aí eu executei de novo. Testa site.sh, informe o IP ou domínio. Aí eu passo um IP que não existe .com.br. Site não existe, está fora. E ele volta a pedir de novo, informe IP ou domínio. Eu ponho lá o dicasl.com.br, site dicasl está ativo. Então, aqui a gente viu o comando do while trabalhando com o read, com o comando read. Aqui eu não estou lendo arquivo, não. Tá? Eu digo o while com read, mas aqui eu não estou lendo arquivo, não. Aqui eu estou lendo, quando me refiro ao read, é o read lendo arquivo. E a gente viu o break e viu o continue. São dois comandos interessantes ali do while. O until executa um bloco de comandos entre o do e o done até que uma instrução, que é esse comando aqui, seja bem sucedida, até ela ser bem sucedida. Seja, que em vez de for, seja bem sucedida. Sua sintaxe é o seguinte: until comando, do
comando 1, comando 2, comando 3, done. O until é como se fosse um while ao contrário, e por isso é normalmente aplicado onde se encaixaria um não while. Diferentemente de todas as linguagens, assim como o if e no while, o until testa um comando e não uma condição, e faz isso via a variável $interroga. A mesma coisa do while. Eu fiz aqui um scriptzinho que controla quando determinada pessoa que é passada como parâmetro faz login e logout. Eu estou controlando o ponto do cara, a hora que o cara começa a produzir, que ele se loga no meu computador, no meu servidor, a hora que ele começa a produzir. Então, eu ponho lá, while who, pipe grep menos que $1, do, aliás, aqui primeiro until, né? Until who, pipe grep. O que o until está fazendo? Ele está testando esse pipeline aqui. Eu dou um who e vejo se o nome do cara está lá. O grep menos que é para ele não escrever nada, para ele só voltar a citar positivo, só voltar o $interroga aqui. Enquanto esse $interroga aqui está diferente está dando 1, que é diferente de 0, que eu não achei o cara, eu dou um sleep 30, done. Eu vou ficar aqui dentro desse loopzinho aqui até que o cara se logue. Quando ele se logou, eco. Se logou há tantas horas, assim, maior ponto de $date. Eu estou passando aqui o arquivo ponto, criando um arquivo ponto de $date para esse cara. E, depois disso, eu vou ver a hora que ele vai sair. While who, pipe grep, do sleep 30, done. Mesma coisa, é o contrário. Eu estou fazendo isso aqui mais para mostrar que um é o contrário do outro. Aqui eu vou ver quando ele dá logout. Enquanto ele estiver logado, ele fica aqui, ele dorme 30. Dorme 30, dorme 30, dorme 30, fica aqui. Quando ele fizer logout, quer dizer, ele não vai estar aqui. Aí, isso aqui não é mais verdadeiro. Quando isso aqui não é mais verdadeiro, ele sai do loop. Então, ele fez logout a tantas horas do ponto do dia tal. Esse aqui, ó, agora aqui, o que eu fiz? Isso aqui ele vai fazer, é um fragmento de script que fica mandando uma mensagem piscante para a tela, avisando da falta do arquivo ARC, até que ele seja criado para que ele possa prosseguir. A ideia é o seguinte, eu preciso de um arquivo ARC para ele continuar. Então, meu programa precisa de um arquivo ARC para ele continuar. Então, quando ele chega a um determinado ponto lá, ele vai testar se esse ARC existe. Isso aqui, ele vai dar a mensagem aqui nesse cantinho, na última linha aqui embaixo. Declare "-i". Última aqui, eu estou dizendo que é uma inteira. Última é igual a put line de -1. Olha por que eu digo que é inteiro, porque eu já não preciso de nenhuma frescura para fazer operação matemática com ele. Olha lá. Put line de -1. Isso aqui vai me dar quantidade de linhas, esse comando put line me dá quantidade de linhas -1. Por quê? Porque a origem é 0. Então, aqui, se eu tiver 10 linhas, se ele me devolver 10 linhas, essa aqui é a linha 9, porque em seguida eu vou posicionar put cup, que é cursor position, na linha 9, nesse caso de C10, né? E posição coluna 0. Então, ele vai posicionar aqui. Só vai posicionar aí. E aí, até que exista o arquivo do eco-n, falta arquivo ARC. Eco-n para ele não saltar linha, porque se ele saltasse linha, a mensagem que está dando aqui na última linha pular para cima. Aí ia ficar uma embaixo da outra e a tela ia ficar fazendo scroll na tela. Tá? Então, eu dou um eco-n para ele botar falta o arquivo ARC, aí ele não salta linha. Sleep 05 de novo. Aqui eu vou dar um sleep 05. Put cup última 0. Posicionei de novo na última 0, apaguei a linha, put L, e sleep 0.5 de novo, que ele vai testar outra vez, vai dizer que falta o arquivo, então eu acendo ele e aqui eu apago. Acendo ele, o put L apaga. Esse eco acende, o put L apaga. E dormindo 5 segundos entre cada um. Imitei um piscante, quer dizer, pescante é quem pesca, esse aqui é piscante. Até um lancezinho bacana de copiar para testar. Eu podia ter posto put blink também, mas aí não tem graça. Put blink aí não tinha graça, eu preferi fazer assim. A sintaxe então, olha, dando uma rapidinha no read, porque eu entender o read como é que funciona, porque ele também é diferente e mais parrudo. A sintaxe do comando read é diferente do seu correspondente nas outras linguagens, já que ele pode ler diversos campos de uma vez só. Então, ele faz assim, read, campo 1, campo 2, campo N, onde OP6 são as opções de leitura que você pode dar, e CPO1, CPO2, CPON são os campos que receberam os dados e devem estar separados entre si por um IFS. O IFS a gente viu
no café com Shell anterior, da semana passada, que, por default, o IFS é branco, tab e enter. Então, olha só, se eu fizer read V1, V2, V3, menor, 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 1, 1, 2, 2, 3, 3, isso aqui está separado por espaço. O espaço é um IFS. Então, se eu der eco dólar V1, que eu li aqui, traço, traço, dólar V2, traço, traço, dólar V3, você vai ver que o V1 recebeu 1, 1, 1, o V2 recebeu 2, 2, 2 e o V3 recebeu 3, 3, 3. Ou seja, eu li 3 campos de uma tacada só. Gente, olha, eu acho essas coisas no Shell muito bacana, cara, porque em qualquer outra linguagem você teria que fazer uma estrutura para receber esses dados, tinha que fazer um monte de declarativos, não sei o que lá. Em C, por exemplo, que é o que eu conheço, você tinha que montar uma struct para receber esses dados. Aqui você faz de graça, é só botar o read. Eu vou passar 1, 1, 2 pontos, 2, 2, 2 pontos, 3, 3, mas separados por 2 pontos. Mas é só alterar o IFS. Então, antes do read, eu ponho aqui, ó, IFS igual a 2 pontos, read. Você repara que entre o IFS igual a 2 pontos e o read, eu não tenho ponto e vírgula, não tem nada, só tem um espaço. Sabe por quê? Porque foi feito um para o outro. Então, o IFS ele está sendo modificado aqui só para esse read. Se você aqui na linha seguinte, se você for ver o IFS, ele está com branco, tab e enter. Ele foi modificado aqui só para esse read. Eu digo que IFS é igual a 2 pontos, read V1, V2, V3 e passo 1, 1, ponto, 2 pontos, 2, 2, 2, 2 pontos, 3, 3, 3. Como é 2, 2, 2, ele vai ver isso aqui como sendo um espaço em branco e vai ficar 1, 1, cada variável dessa vai receber um campo desses, exatamente como aquele dali. Põe aqui, ó. Aqui eu tô lendo 2 campos e aqui eu tenho 3 campos, porque o IFS é Interfield Separator. Então, esse separador aqui está separando 3 campos. O que vai acontecer? Quando eu dou V1, eco V1, ele vai listar o primeiro. Quem está atrás leva o resto. Então, aqui o último leva o resto. Então, o último levou 2, 2, 2, 3, 3, 3. Então, é isso que a gente precisa saber do IFS e do read. Para gerar o sequencial, um sequencial username e user ID do registro de barra etc barra pwd totalizando no final. Eu vou fazer isso aqui para gerar esse sequencial para totalizar no final. Então, o meu programa lista1.sh é assim, ó, cat barra etc barra pwd pipe while read. Olha aqui, ó, while ifs igual a 2 pontos read. De novo, o ifs está atrelado ao read. Pode até ser esquisito, cara. While ifs 2 pontos read. Pode até ser esquisito, mas tudo é esquisito no while, porque vocês estão habituados a usar o while para testar a condição. E aqui ele testa o read. E o read ele pode ser modificado por esse FS. Então, aqui a gente não pode perder isso da cabeça, que aqui o while testa instrução, não testa condição. Eu estou lendo barra etc barra pswd e eu quero o username e o user ID. Então, ele lê aqui, ó, o username, o lixo, que é aquele xizinho lá, o user ID, e se eu não puser outro lixo aqui, vai tudo para o user ID. Então, tem que botar um outro lixo aqui para cair aquela lixarada toda aqui dentro desse lixo. O resto todo vai cair aqui. Aí eu dou um eco menos E, porque eu estou usando esse contrabarra T aqui para ficar mais alinhadinho no negócio, estou botando um tab aqui dentro. Então, talvez ficasse melhor, talvez não, com certeza ficaria melhor aqui com printf, mas eu achei que podia complicar um pouco o código para quem não está habituado a usar o printf. Então, aqui, eu estou dando um eco menos E, eu ponho aqui $sec, um tab. Quando eu faço $mais sec, olha só, eu não criei o sec em lugar nenhum, nem mencionei, mas eu estou usando uma expansão aritmética com esse parênteses, cria uma expansão aritmética. Eu estou criando uma expansão aritmética e pré-incrementando esse cara aqui, ele vai falar, esse cara aqui é uma variável. Se não existir a variável, ele cria ela zerada e faz um pré-incremento, ela vira 1. Então, eu já começo com ela virando 1. Eu podia ter feito sec mais, que ele ia começar com 0, que era pós-incrementação. Então, mais sec, ele começa com 1, depois eu dou um tab, aí listo o user ID, dou um tab e listo o username. Tá? Aí, no final, eu digo, o arquivo tem $sec registro, entre 2 sinais de igual. Eu mandei executar o lista 1 e ele me lista aqui todo mundo, olha lá. Ó, fez o sequencial aqui, 1, 2, 3, 4, 45, 46, 47, e depois botou o arquivo tem igual
registros. Deu zebra. Por que deu zebra? Por causa desse pipe aqui. Esse pipe aqui chamou um subshell, o sec mais foi feito dentro desse subshell, ele foi incrementado aqui dentro. Se eu aqui antes do cat, se eu tivesse aqui um sec igual a 1000, ele está aqui 1000. Queria voltar ao valor que ele tinha no script py. Ele no filho ele incrementou esse sec aqui, mas quando o filho morreu, ele ficou vazio. Então, essa não é a melhor forma de fazer. Agora, para gerar um sequencial, o username e o usuário do registro /etc /PSWD totalizando no final, a mesma coisa. Mas agora o que eu fiz? Eu tirei aquele cat daqui e botei menor /etc /PSWD, redirecionando em cima do Doni. Eu estou pegando esse loop todo aqui, está sendo redirecionado, a entrada dele sendo /etc /PSWD. O resto é tudo igual. E executando ele vai dar as mesmas coisas e aí vai dizer que ele, no final, vai dizer que ele tem 47 registros. A mesma coisa. Não mudei nada aqui, só tirei o cat pipe daqui e botei aqui. Além do mais, isso aqui, essa construção, é bem mais rápido do que a cat pipe. É o que eu sempre digo para vocês, o cat não serve para nada. O cat só serve para... Anotem isso aí no caderno de dica de vocês. O cat só serve para concatenar dois arquivos, um em cima do outro, que um do lado do outro você concatena com peixe, não é com cat. Então, o cat só serve para concatenar dois arquivos. É o único uso de cat que se deve fazer. Gerou bonitinho aqui, ó, deu 47 registros. Agora eu tenho um novo desafio. Simulando um more, simulando um comando more, um comando less, eu quero parar a cada 3 registros lidos. Fingindo que minha tela só tem 4, eu quero parar a cada 3 registros lidos. Tá? Então, o que eu faço? Eu chego e faço assim, ó. Mesma coisa, até aqui tudo igual. Tá? Menor /etc /PSWD, tudo igual. Só que aqui eu inseri essa linha. sec%3 é igual a 0, então read-p tecle algo. Ele vai dar um read-p e vai botar esse prompt de leitura aqui, tecle algo. Isso aqui, se fosse para ser um more, eu em seguida daria, depois que você teclasse, eu ia dar um clear, né? Ele ia limpar a tela e começar de novo lá em cima da tela, para ele estar listava 3, parava, punha lá o tecle algo, aí apagava, listava mais 3, mas aqui eu só estou querendo mostrar como é que o negócio funciona, porque tem pulo do gato aqui. Então, quando eu faço isso, olha só o que vai acontecer. Aqui, executei ele veio aqui, ó, 0, aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, que é o sys, e o 4. Aqui, quando eu executo esse, eu tenho 0, 1, 2, cadê o 3? Sumiu, só tem 0, 1, 2. O sys foi para o saco. Por que o sys foi para o saco? Porque, olha só, esse loop aqui é todo do /etc /PSWD. A entrada desse loop aqui é tudo /etc /PSWD. Se fosse cat /etc /PSWD pipe while, também seria tudo do /etc /PSWD. Toda entrada dele está vindo do /etc /PSWD. Porque no duro, o que eu estou passando aqui não é o nome do arquivo, eu estou passando os registros do arquivo aqui. O que está enfileirado aqui na entrada, seja por via pipe, seja por via menor que, eu estou enfileirando os dados, é um frame de dados que eu estou passando para ele. Quando ele leu aqui o 3, ele leu o registro tipo 3, ele leu o terceiro registro aqui entre o 2 e o 4, ele leu o 3, o sys. Aí, quando ele leu o 3, ele read. Aí, ele leu o quê? Leu o 4 e perdeu o 3. Ele incrementou aqui, passou para 3. Aí, ele listou aqui 3. Ele listou aqui 3. Em seguida, o que ele fez? Ele fez o read. Ele leu o que seria o 4. E aí, ele pulou para 5. O 4 que ele leu foi do /etc /PSWD. O que acontece aqui? Você tem que dizer, aqui eu estou fazendo direito, mesma coisa, mas só que agora eu vou corrigir, porque você tem que dizer para ele o seguinte, ó, você lê, mas lê do /dev /tty. Isso aqui, ó, esse read aqui é menor /dev /tty. Você tem que orientar ele que ele vai ler daqui, e não um read pipa voada, tá? Quando eu executo ele vai me dar lá a lista 4, vai me dar tudo bonitinho, tecle algo, você dá Enter, aqui que eu digo, você daria Enter, você daria um clear, ele voltaria lá para o início da linha, voltava lá para dentro da linha de novo, aqui você tecle algo, você dá Enter, ele continua, Enter, ele continua. Você podia botar aqui também menos N1, para ele ler, que aí qualquer caractere que você digitasse, menos N1, ele estaria satisfeito com N1 e estaria satisfeito e iria para o caractere seguinte. O while, basicamente, 90% do uso do while que vocês vão ver com Shell é para leitura de arquivos.